Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando para atualizar de Internacional, porque tem polêmica em relação a jogador do Inter e a sua seleção. Vamos falar também sobre um titular que está sendo buscado por um time brasileiro e também pelo futebol da Europa. E a gente traz mais detalhes aqui no canal depois que você deixar o seu like nesse vídeo aqui embaixo, ativar as notificações e também se inscrever, porque a gente vai falar muito de Inter aqui no canal. Começando esse conteúdo e a gente vai falar sobre uma polêmica. Sim, sexta-feira, o noticiário mais morno, mas uma polêmica apareceu durante a tarde. Eu quero falar sobre Ener Valencia, centroavante equatoriano que foi, rufem os tambores, convocado pela seleção do Equador. Sim, o Valencia, mesmo lesionado, está convocado pelo Sebastián Becassese, que é técnico da seleção equatoriana. O Equador fará 2 jogos pelas eliminatórias, inclusive um contra a seleção brasileira, agora no início do mês de junho, e o Valencia está na lista de convocados, mesmo, repito, estando ainda lesionado. O Inter confirma que o Valencia ainda não está liberado pelo departamento médico, pelo contrário, ele se recupera ainda de uma lesão de grau 2 na posterior da coxa esquerda. Inclusive eu trouxe aqui imagens no canal no vídeo de ontem, vou colocar de novo aí para vocês acompanharem. O Valencia apenas corria no gramado ao lado do Carboneiro, que é um outro jogador que ainda está no departamento médico. Ou seja, o Ener Valencia ele não estará disponível na partida deste final de semana contra o Fluminense. Mesmo assim, ele está na lista da seleção equatoriana. Eu entrei em contato, pessoal, com algumas pessoas do Internacional e não me responderam. Eu perguntei mais de uma vez, inclusive, para mais de uma pessoa, se o Inter iria liberar o Valencia para a seleção equatoriana. Por mais que o Valencia esteja convocado e o Campeonato Brasileiro pare, o Inter, olha, poderia dizer, pô, Valencia, tu não tá recuperado. Mesmo que tu não vá jogar na seleção equatoriana, é nosso dever estar pelo menos controlando a situação e o departamento médico do Inter trabalhando e cuidando da situação da tua coxa esquerda. O Inter poderia fazer isso. Não sei se vai fazer, mas é uma decisão que vai ser tomada pelo departamento de futebol. O Valencia pode jogar pela seleção do Equador? Olha, eu acho que é bem difícil. Não sei responder essa pergunta. Acho que não, embora o Equador tenha 2 jogos nas eliminatórias. Tem o primeiro jogo, que é já na primeira semana de julho, e o segundo jogo lá pelo dia 10. Acho que talvez no segundo jogo, quem sabe, o Valencia possa ter condições de jogo, mas a tendência é que não. E aí vocês me perguntam, pô, e por que ele foi convocado pela seleção do Equador se ele talvez não possa jogar nenhuma partida? Principalmente pela questão da liderança. E essa é a explicação que vem da Federação Equatoriana de Futebol, que o Valencia é o capitão da seleção e mesmo que não for jogar, mesmo que não esteja em campo, é um símbolo importante, é uma representatividade muito importante para a sua seleção, para a torcida, para o povo equatoriano e também para os companheiros de seleção. Então o Valencia está convocado, deve viajar para se encontrar com a seleção, vai participar de toda a concentração, da fala com os jogadores e desse processo de preparação para a Copa do Mundo. Afinal, o Equador tem uma seleção forte e que deve se classificar ao próximo Mundial. Então, o Valencia está convocado pela seleção equatoriana e gerou mais uma pequena polêmica aqui no Internacional. Mudando totalmente de assunto e agora falando sobre mercado de transferências. Não é segredo para ninguém, já trouxemos aqui no canal, outros colegas trouxeram, que alguns dirigentes do Inter estão na Europa. Sim, o Inter está na Europa para conversar com empresários, observar jogadores, quem sabe também tentar alguns negócios de saída, de venda de alguns jogadores.
E um jogador em especial tem chamado bastante atenção e foi pauta nesta sexta-feira. Eu estou falando do Vitor Gabriel, zagueiro do Inter, que está chamando a atenção não só da Europa, mas também do futebol brasileiro. Em Minas Gerais, nessa tarde, surgiu a informação que o Cruzeiro, time de Minas, seria um dos times interessados na contratação do Vitor Gabriel. E o outro clube, e aí é uma informação que não vem de Minas, mas vem das nossas apurações aqui mesmo de Porto Alegre, que o Wolverhampton, aliás não é novidade, o Wolves, time da Premier League da Inglaterra, é um time que já está observando o Vitor Gabriel há bastante tempo e deve fazer uma proposta nessa metade do ano, na metade da temporada brasileira, início da temporada deles lá, janela de verão, a janela mais forte do continente europeu. Bom, pessoal, vamos passo a passo. Primeiro eu quero descartar a possibilidade do Vitor Gabriel jogar no Cruzeiro. Eu entrei em contato com pessoas ligadas ao Vitor Gabriel e também ao Cruzeiro. E o discurso das duas partes ele foi muito parecido. Olha, o Cruzeiro até tem interesse, o próprio clube de Minas admitiu interesse no jogador e disse que é um jogador de fato muito interessante, que o Cruzeiro gosta do nome do Vitor Gabriel. A questão é, a direção do Cruzeiro e o staff do Vitor Gabriel garantem que é quase impossível que ele seja transferido para o Cruzeiro ou que ele jogue em outro clube do futebol brasileiro. Por quê? O Inter tem a preferência de compra desse jogador e vai exercer na casa aí dos 3 milhões de reais, e o Inter prioriza uma venda para a Europa, para fora do país, também para não reforçar um rival direto. Então a tendência é que o Vitor Gabriel seja vendido, caso, claro, continue sendo um bom jogador, agora até está lesionado, nem vai conseguir entrar em campo até a janela, mas há uma expectativa sim de propostas da Europa por este jogador. Então o Cruzeiro vocês podem descartar, embora tenha interesse no jogador e tenha grana, tem a SAF do Pedrinho BH, mas o Inter não vai negociar com o Cruzeiro. O Wolverhampton sim, é um time que tem interesse, o Inter já sabe desse interesse do time inglês e espera uma proposta na janela da metade do ano, inclusive o Inter está na Europa também para tratar destas questões. E aí, o que você acha? O Inter deve considerar o Cruzeiro tendo uma boa proposta ou deve vender apenas para fora, como é a ideia neste momento? Comenta aqui embaixo a tua opinião sobre esse tema e também sobre o tema Enervalência. E para fechar esse vídeo, galera, eu quero falar sobre o time do Internacional, porque não deve ter o Bernabéu para esse final de semana contra o Fluminense. Na lateral esquerda deve jogar o Ramon, ele que foi utilizado na partida contra o Bahia, justamente na vaga do Bernabéu. O resto do time não deve ter grandes alterações. Força máxima, time titular, nem teria motivo para algo diferente. Borré joga no ataque, Bruno Henrique deve fazer a dupla com o Fernando, Alan Patrick joga no meio-campo, e a única dúvida, talvez, que me veio à cabeça agora, tentando projetar esse quebra-cabeça, é no lado direito de ataque. Ou Gustavo Prado ou Vitinho. Eu ainda aposto um pouco mais, se fosse colocar dinheiro, colocaria 60% da aposta no Vitinho, 40% no Gustavo Prado. Acho que o Vitinho deu uma melhor resposta na partida contra o Bahia e se credencia a começar a partida com o Gustavo Prado no banco de reservas. Antony Aguirre, Vitão, Juninho, Ramon, ia falar Bernabéu, ó, Ramon, Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho, ou Prado, Wesley e na frente Borré. Esse deve ser o time do Inter para domingo contra o Fluminense. O Inter ainda treina no sábado pela manhã, quando o Roger define a escalação. Tá certo? Volto amanhã, pessoal, com mais um conteúdo aqui no canal. Sábado a gente não para, 2 vídeos por dia, por isso que eu peço o like de vocês para ajudar a compartilhar o meu conteúdo, o meu trabalho. Também se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me indica, por favor, naquele grupo de colorados, naquele grupo de coloradas, aquele amigo, aquela amiga, aquele parente distante, aquele parente próximo, enfim, todo mundo que você acha que vai gostar do canal, e espero que vocês me ajudem nessa caminhada, tá certo?
Até a próxima, eu volto num próximo conteúdo. Até mais!